E estamos ao vivo, aqui com mais um VD Live, mais uma vez. Hoje, como eu disse para o pessoal no Instagram, vou falar aqui de novo. Um pouco diferente aqui, a transmissão com o Fran é menos grisalho, mais bronzeado, como a Marcela disse. O Fran hoje, por causa de um problema de saúde, não pode estar aqui, então quem vai conduzir a transmissão sou eu, Caio Renan. Hoje com a Marcela Milano, mulher incrível, empreendedora social, internacionalista, fundadora da Linium Global Workers, uma organização que ela vai contar tudo aqui incrível. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo bom. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Obrigado você por vir. O Fran, aqui, ó, tá aqui com a gente já, a Linium também com a gente, a empresa dela. Mandem suas perguntas aqui pelo Facebook, mandem suas perguntas pelo nosso Instagram, @volunteervacations. A Luísa, que trabalha aqui com a Marcela, também está com a gente no Instagram da Linium, qual é? Linium Global Workers. Linium Global Workers, tudo junto, Liny, para quem não sabe. E, Marcela, vamos começar aqui. Primeiramente, quem é você? Conta pra gente como você chegou até aqui, seus projetos, sua história, tudo para os nossos seguidores. Ok. Bom, sou formada em Relações Internacionais, então a questão do refúgio sempre foi uma causa que sempre me interessou bastante. Mas eu antes trabalhava no meio totalmente corporativo, bem business. Trabalhava na Câmara Americana de Comércio. E a minha função lá principal era conectar empresas que tinham interesses comerciais entre si. Buscar patrocínios, enfim. E aí, em 2010, eu fui fazer um intercâmbio para Irlanda. Bem naquela fase meio de faculdade, assim, você quer conhecer outras coisas, preciso dar um break aqui. Largou o estágio, largou tudo. Larguei tudo, mas sempre foi um sonho meu também morar um tempo fora. E aí fui pra lá, e quando eu cheguei na Irlanda, apesar de ter muito brasileiro, eu quis ficar numa casa de família para viver bem aquela cultura, por causa do inglês também, né? Você tá o tempo inteiro ouvindo inglês, isso facilita. E aí, quando eu fui conseguir um trabalho lá, eu tive alguns problemas de adaptação e alguns problemas trabalhistas. Assim. Era uma jornada de trabalho imensa. Lá é bem diferente, né, do que aqui, então não tem Claro. Leis trabalhistas, que nem aqui no Brasil, bem regulamentado e tudo. E aí, no final, até eu tive alguns problemas também em relação ao pagamento. Então, foi bem na época de final de ano, assim, entre Natal e Ano Novo. Isso em Dublin mesmo? Em Dublin, E aí, o meu empregador ficou me devendo, assim, uns 1.700 euros. Caramba. Porque daí era por hora, né, o salário e tudo, e foi bem nessa virada de ano, eu vou trabalhar um monte para viajar depois, tinha feito todo o meu roteiro, não pude fazer nada, né. E aí veio a ideia, o Linium, a ideia que surgiu desse incômodo que eu tive. E aí, entendendo a causa do refúgio e tudo, eu pelo menos tinha um lugar para voltar ainda, né? Então, mas você se considerava uma refugiada na Irlanda, de uma certa forma, por conta da situação? Não, assim, eu era um imigrante lá, mas... Mas mesmo assim, né? Você tem dificuldade de conhecer as pessoas, ter uma rede de contatos, a língua, é tudo, né? E aí, na causa do refúgio, foi bem isso. Eles estão numa situação bem mais crítica, né? Eu tinha para onde voltar, eles não têm. Então, foi meio que a conexão, assim, dessa experiência que eu tive, mas com uma causa que, na época, quando o Linium, de fato, surgiu em 2015, que estava na mídia constantemente, né? Por causa da guerra da Síria. Então, foi meio que uma junção, assim, de uma experiência profissional que eu já tinha tido, uma causa que eu sempre apoiei, e com experiência pessoal também. Então, o Linium surgiu assim. Entendi. E essa causa pessoal, além dessa diversidade que você teve, tem um background, tem, né, uma situação prévia que te fez querer... A gente sempre fala que é uma coisa que é inata, né? Querer ajudar, querer participar, querer fazer um trabalho social, ou isso veio mesmo de uma situação pontual sua? Veio, assim, uma questão pontual. Minha família sempre teve esse olhar social, tudo, mas nunca ninguém teve isso como principal trabalho. Assim. Mas eu acho que a experiência maior mesmo foi essa de Dublin. Entendi. Aí isso gerou o Linium, né, o seu projeto. Isso.
Você fundou sozinha, conta pra gente do Linium, como que surgiu, né, que você contou um pouco agora, mas como que surgiu, o que ele faz e até onde veio até hoje, né, até onde que está andando. Você falou que surgiu no início da Guerra da Síria, isso já vão o quê? 7 anos, né? Não, o Linium surgiu em 2015. Ah, então surgiu bem depois. Bem depois, né? Foi quando começou a ser divulgado mais na mídia. Eu tenho um amigo que hoje ele eu falo que ele é meu mentor e é nosso conselheiro, que ele é o grande responsável pelo Linium existir. Que é o André Pegoré, que ele é o fundador do Next Coworking. E a gente ia fazer um trabalho em conjunto, ele ia participar de um evento que eu estava organizando nessa empresa que eu trabalhava antes. E aí, mas sabe aquela conversa bem quebra-gelo, assim? Tipo, um dia, quem sabe, eu venho trabalhar aqui nesse espaço super legal. Aquela coisa carioca, a gente marca, a gente conversa. E... Pode continuar. E aí, nessa conversa, ele me perguntou, né, o que eu tinha de ideia para fazer. E aí eu contei, mas eu contei bem despretensiosa, assim, eu nem sei exatamente ainda o que vai ser, se vai ser uma ONG, se vai ser uma empresa, o que vai fazer. Mas aí na hora já ele me contou sobre negócios sociais, né, nessa nova tendência de capitalismo. E foi, até falando pra Luísa, foi engraçado, parece aquela coisa de filme, assim. Faz uma luz, assim, tipo, nossa, é isso! E foi uma pessoa bem importante para me apresentar a outras pessoas que abriram várias portas e que mostrou assim, ó, é possível você começar a empreender, e foi me mostrando os caminhos e pessoas responsáveis por isso. Até que ele é super parceiro nosso até hoje, é inclusive nosso conselheiro para, né, questões da empresa, bem administrativas. Assim. Entendi. Esse é o André, qual é o nome dele, desculpa? André Pegoré. André Pegoré. E aí, isso foi em 2015, você contou? Isso. Você fundou a Linium, e desde então, já são 2 anos e pouco. Como é que tá, né? A gente sabe que a Linium é uma empresa que, você me corrija se eu estiver errado, ajuda refugiados. E aqui na VV mesmo a gente tem projetos que ajudam refugiados. Eu vi que vocês ajudam haitianos, gente do Oriente Médio. Como é essa ajuda, né, que é diferente do que a VV faz? Como é o que a Linium faz especificamente com essas pessoas? Onde e tudo mais? Eu até digo que a gente não é nenhuma ajuda. A gente propicia caminhos para eles mesmos se desenvolverem. Tá. Então a gente iniciou a Linium basicamente como uma empresa de recrutamento para conectar eles com o mercado de trabalho, mas também do Brasil do jeito que está, de crise econômica e, né, desemprego e tal. A gente teve bastante dificuldade também com esse processo. Também tivemos contratações muito bem sucedidas e outras que deram muito errado. E foi uma grande aprendizagem assim, para nós, até para entender por que deram errado. E aí, com isso, a gente desenvolveu 2 que são hoje nossos 2 principais projetos, que é a Escola de Integração, onde a gente trabalha a capacitação desses refugiados sobre o mercado de trabalho brasileiro. Então, desde questões de liderança, de empreendedorismo bem prático, ferramentas práticas, a legislação trabalhista no Brasil, cultura brasileira. Então, como que funciona o mercado formal, né, o trabalho formal aqui. E aí, na outra ponta, a gente também viu a necessidade de trabalhar com os brasileiros, com os contratantes. Porque, normalmente, o maior problema que dava na contratação era pela comunicação, pela falha de comunicação, né, entre esses 2 atores bem diferentes. E aí, a partir desse ano, a gente desenvolveu um treinamento de inteligência cultural, que a gente está tendo um resultado super legal, que é você treinar as pessoas de forma bem prática também, desenvolver, né, atitudes e ações de como você trabalhar melhor em grupos com grande diversidade. Então, a gente traz muito a questão do refúgio, mas ela é válida para qualquer pessoa. Assim, a gente tá num grupo diverso e trazer a diversidade bem como um fator de inovação, de aumento de produtividade e tudo. Então, a gente acaba trabalhando a questão dessa empregabilidade do refugiado muito mais como um potencial, né, agregar valor para a empresa, como um profissional extremamente qualificado, com vários idiomas, com um background bem diferente, o quanto isso tem a agregar, muito mais do que a visão de, deixa eu só ajudar esse refugiado a conseguir um trabalho. Não, com certeza. Então, vocês fazem um trabalho que ele basicamente envolve muita coisa, né? É uma capacitação, que a gente sempre fala aqui quanto é importante capacitar as pessoas para fazer o trabalho
correto, né? Fazendo aqui um pouco de jabá, mas na VV a gente tem essa coisa da capacitação, uma metodologia, 5 passos para quando uma pessoa vai realizar um trabalho, né, de voluntariado, ela está pronta para fazer aquilo. E é o que vocês fazem dos dois lados, uma mentoria, né, uma escola sobre a cultura dos dois lados também. Isso é bem legal, bem interessante. E nessa tua trajetória, né, lidando com essas pessoas, você teve com refugiados, você teve com migrantes em outras realidades que não aqui no Brasil, por exemplo, em campos, em recrutando essas pessoas para vir, ou vocês já recebem eles aqui no Brasil? Onde vocês fazem isso? A gente recebe aqui já, até estava programando uma viagem para a Jordânia no que vem. Junto com a gente, claro. Não, tô brincando, não é? Não, por que não? Mas né? pode ser, mas pode ser. A gente tem alguns contatos de algumas organizações lá, então a gente tá com esse planejamento, mas isso só para o ano que vem. Em 2015 eu estive no Acre, que era, né, foi por um tempo a principal porta de entrada, principalmente de haitianos e senegaleses no Brasil, junto com um grande amigo fotógrafo, o Márcio Pimenta. E a gente esteve lá porque era bem um momento de ruptura, né, o choque inicial, quando eles acabavam de cruzar a fronteira. Então a gente fez todo esse trajeto desde a fronteira com o Peru até o momento que eles embarcavam nos ônibus para vir aqui para o Sul e Sudeste. Mas hoje a gente acaba trabalhando principalmente quando eles já estão no segundo passo, né? Que eles chegam, aí já vão aprender português, vão aquela necessidade mais urgente de documentação, de moradia. E aí a gente trabalha esse segundo passo, que é quando o pessoal está um pouquinho mais adaptado e aí precisa, de fato, construir uma rede de relacionamento, de contatos, do trabalho. Então é bem esse segundo momento. Entendi. Você falou agora da rede de relacionamentos e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho que até pelos dias que a gente está vivendo, né, pelo contexto que a gente está vivendo, é importante perguntar, que é você lidando com refugiados, né, muitas vezes sírios, né, muçulmanos, islâmicos e tudo mais, e também com haitianos. Como você tem enxergado essa questão da recepção do brasileiro em geral, não só na tua cidade, em Curitiba, como em outras partes do Brasil, você falou agora do Acre. Como está sendo essa recepção? Você acha que tem tido algum tipo de preconceito, algum tipo de xenofobia por dentro do Brasil? E aí, queria que você contasse a sua experiência com isso. Muito. Assim, toda semana a gente ouve algum comentário do tipo, eles vieram para roubar nossos empregos, não tem emprego nem para brasileiro, por que eu vou... por que você está trabalhando para eles terem empregos? Então, esse pensamento tem, constantemente. Ainda mais, e preconceitos bem, na época que teve a aprovação. Teve uma série de fake news. Fake news aí. Aproveitando aí o Frank está gancho. assistindo aí. Mais um exemplo de fake news. Mais um exemplo de fake news. Sobre a própria lei de imigração, né, que teve muito falando disseminado por brasileiros, assim, contra vocês, contra eles, teve esse tipo de fake news? Teve, sim, tipo, por exemplo, a nova lei de imigração vai fazer com que eles tenham prioridade de atendimento nos serviços públicos acima dos brasileiros. Isso é uma forma de abrir fronteiras para eles instalarem a Sharia no Brasil. Instalar a Sharia no Brasil, Então, agora vão obrigar mulheres a se converter. Então, nossa, teve uma série de absurdos. Assim. Isso foi uma coisa que você viu geral ou concentrada em alguma região? Não, foi em alguns grupos, assim. E a gente percebe até, quando as pessoas têm, de fato, um entendimento da causa, de que essas pessoas, elas estão aqui por uma questão de sobrevivência. Não é uma opção, né, muitas vezes. Então, uma questão, ou eu morro, né, ou ponho toda a minha família em risco de vida, ou eu realmente tento buscar outro lugar. Então, quando as pessoas começam a ter esse entendimento, começam a conhecer, né, quem são essas pessoas, conhecer as histórias, e principalmente quando percebem a proximidade que muitas dessas histórias têm com a gente, assim, de histórias, como era a vida dessa pessoa, o que ela trabalhava, muitos são parecidos com a gente. Então, aí você... a famosa empatia, né? Você cria essa empatia e você começa a entender mais a causa. Você muda o olhar. Mas a gente ainda tem vários grupos bem preconceituosos. Xenofóbicos, por aqui. Muito. Eu vejo... também, muito. Assim,
Você é de Curitiba, né? Você é do Sul, para quem não sabe, ela é de Curitiba, e a situação, por incrível que pareça, né? Em algumas regiões do Brasil, eles dizem que no Sul é até pior do que tem sido, por exemplo, mais ao norte do país, mais ao sudeste do Brasil, tipo aqui no Rio de Janeiro. Você tem essa impressão também, ou você acha que tanto do lado da receptividade, da empatia, quanto do lado da xenofobia é igual em qualquer região do Brasil? Olha, agora que a gente está nesse processo de expansão para outras cidades, né? Principalmente começando aqui pelo Rio. Então, estou começando a ter uma visão de outros locais agora. Mas eu percebi tanto lá no Acre, que tinha algumas pessoas super dispostas a ajudar, entendendo aquele contexto, e outras que, nossa, não queriam nem saber. Mas o que a gente percebe é que, às vezes, o Sul tende a ter uma cultura mais tradicionalista, né? Pela própria imigração que teve, né, no século XX, tudo tende-se a ter uma visão mais tradicionalista para manter as tradições, né? Tem muito forte a cultura alemã, a cultura italiana e tudo. E eu até acho uma contradição, né? É paradoxal, então, né? Você ter super. gente que veio em refúgio, migrantes que são contra migrantes e gente que vem em refúgio de guerra. Então, tem muito. E até pela questão racial, né? A gente tem... No Sul tende a ter uma quantidade de população negra menor. Então, quando você recebe um haitiano, um africano, né, de diversos países, que você, ao olhar, você já sabe que ele é estrangeiro. Então, tem uns pontos bem delicados a serem tratados com isso. Porque, às vezes, com sírios ou com venezuelanos que tendem a ter uma fisionomia mais parecida com a gente, esse preconceito ele é um pouquinho mais mascarado. Tem, então, uma dose de racismo também na questão, né? São problemas muito graves que a gente está enfrentando hoje, né, no Brasil. E você que lida com isso diariamente, que mensagem, assim, porque a gente está falando de coisas muito pesadas, que mensagem positiva você acha que dá para a gente deixar, que dá para a gente passar, e até como instrução para quem está assistindo, para poder se comunicar com o entorno quando passar por um caso desse? Assim, apesar de terem grupos bem extremistas, preconceituosos, eu tenho visto uma conscientização maior do público em geral em relação ao acolhimento desses refugiados, principalmente do próprio setor privado. A gente tem visto várias empresas dispostas a atuarem nessa causa por enxergarem o potencial que essas pessoas têm. E acho que a minha principal esperança, assim, e é por isso que a gente, né, trabalha com isso e tudo, é que não tem ninguém assim para roubar empregos de ninguém aqui, né? A partir do momento que essas pessoas estão aqui, eles se tornam novos brasileiros. Então, esse é o espírito, né? Exatamente. Então, o Brasil ele foi feito disso. Então, sim, não faz sentido a gente ter esse preconceito. E até porque às vezes a gente acha super legal aquele amigo que foi para a Austrália, foi para outros lugares e trabalha como garçom lá, e nossa, o cara é super corajoso para fazer isso. Mas e por que quando a gente às vezes é atendido por um haitiano, por um senegalês, por um angolano, o pensamento é diferente? Assim? Não, e muitas vezes muito competentes, né? Gente que vem, o refúgio é uma situação que ninguém quer, né? Tá vindo porque realmente não tem jeito, tá abandonando o emprego, tá abandonando a casa, o local. E o Brasil não é um país que as pessoas, como a Turquia, por exemplo, que é fronteira com uma região de guerra, aqui para as pessoas chegarem, elas precisam investir bastante dinheiro para elas conseguirem chegar até o Brasil, né? Então, normalmente, os refugiados que estão aqui são pessoas que tinham condições financeiras muito boas no seu país de origem. E aí, consequentemente, são pessoas que têm formação superior, são pessoas que falam, no mínimo, 2 idiomas, e toda a experiência, né, de vida, de cultural, riqueza cultural que isso traz. Então, você não dar oportunidade para as pessoas é um desperdício de potencial para a nossa economia, muito grande. Não, com certeza, é um recado importante esse a passar para todo mundo. E, assim, aproveitando, né, o assunto, você comentou que vai para a Jordânia, a gente estava comentando que vai para a Jordânia, quando que vocês pretendem ir? Não sei ainda, a gente está ainda pensando. A VV já está marcado, a gente vai ter uma semana VV na Jordânia, ajudando refugiados, trabalhando tanto com os refugiados quanto com o povo tradicional lá do local, que são os beduínos, em fevereiro, né, no Carnaval.
de 10 a 19 de fevereiro, se eu não estou enganado. Quem quiser se inscrever, entra no nosso site, www.volunteervacations.com.br, ou manda um e-mail para vv@volunteervacations.com.br. Qualquer mensagem, por favor, seria um grande reforço aí para a gente na semana, seria muito legal, se você pudesse ir. E também a gente vai para o Haiti agora em janeiro, o grupo está fechado, vamos lá ajudar também no Haiti, capacitar pessoas, um trabalho. Quem quiser saber mais também, é só entrar aí no site e mandar mensagem. Como eu tinha te falado, te pedi agora algumas referências que você tem assim, para a sua vida, coisas que você usa para se inspirar e que você pode dar de dica para as pessoas aqui que estão assistindo a gente. Ai, meu Deus. Não, é sempre aquele momento que dá branco, né? Mas... Você trava. Não, mas qualquer tipo de filme, livros, documentários que te inspiraram ao longo dessa jornada. Tá. Gosto muito de... Vamos fazer o jabá agora também. Gosto muito do livro do Fran. Livro do Fran, Não Conta Lá em Casa, para quem não conhece, contando também um pouco da primeira temporada do programa. Super legal, incrível, vale a pena. Bom livro. Um livro que eu gosto muito também, que é também de uma amiga minha, que inclusive já esteve aqui fazendo live com vocês. Quem? A Letícia Bello. Sim, o Do For Love. É um dos livros que a gente distribui para os nossos voluntários. Super legal, sou fã dela também. Somos fãs. Gosto muito do livro dela. Tem aí pensando mais prático, assim, tem um TED que eu gosto muito, que eu esqueci o nome do cara que fala, mas ele... É só procurar por Golden Circle. Golden Circle, o círculo dourado. Acho que inclusive já foi citado aqui no live passado. Ele é bem antigo esse TED já. Uhum. Mas para quem quer começar a trabalhar com algo de propósito, que traga mais inspiração e pensar nessas novas formas de se fazer negócios, é um TED essencial, eu acho. Você como empreendedor social, né, você tem todo esse know-how e essa é uma das suas referências, assim, foi uma das coisas que te inspirou lá atrás. Sim, eu gosto muito. E o próprio, né, o grande guru dos negócios sociais, que é o Yunus. O Yunus, sempre citado também. Sempre, e o livro dele, O Banqueiro dos Pobres, que foi o meu início, assim, nessa jornada empreendedora, que é muito bom. E ele é um visionário da área, então... Não, com certeza, uma referência. Todas as pessoas aqui que a gente traz... foi muito clichê. Não é mentira, porque são referência geral para o assunto, né? Eu queria trazer um negócio diferente. Não, mas eu acho que vai ter gente feliz, porque você citou a Letícia e o Fran. A galera tá com a gente sempre. Então, Tati, hoje a gente está com a configuração mudada, como eu disse, para quem chegou depois, para quem não viu, o Fran está doente, ele não rejuvenesceu, ele não ganhou cabelos não brancos, ele apenas não pode vir hoje excepcionalmente, semana que vem ele está de volta. E aí quem está no auxílio é a Tati. E temos perguntas? Muitas perguntas? Olha aí, muitas perguntas, pessoal. Primeiro, a Carol Lima, ela te elogiou muito, Caio, disse que você, o entrevistador de hoje, está arrasando e que o Fran vai perder seu posto. Não, o Fran semana que vem está de volta. Para quem... Mas ela também fez algumas perguntas. Tá, a primeira foi, qual foi a história dessas pessoas que mais te tocou e o que faz você acreditar que o trabalho vale a pena? Uau! Uma história que eu gosto muito são de duas sírias que a gente brinca até que elas são as sírias mais famosas de Curitiba, que uma delas até, a gente tem a mesma idade, então bem nessa ideia de quando ela começou a contar a história dela, eu pensei, nossa, podia muito ser eu, né, nessa situação, e eu realmente não consigo me imaginar passando tudo que elas passaram. E era uma família que tinha muitas condições, eles são de Alepo, e aí, de repente, as lojas do pai dela foram todas bombardeadas. Eles passaram 2 anos lá sem água e sem luz. E tinha, assim, água meia hora por dia, 1 hora por dia de luz. E ela é designer gráfica. Então, para quem é designer, ficar sem luz, sem computador, sem nada... Sem condições de trabalho. Exatamente, tem que se reinventar de várias formas. Ela foi a primeira a vir para o Brasil, da família. E aí, quando ela chegou, ela foi direto para Curitiba. Quando ela chegou lá, ela também foi se virando sozinha. E ela falou que foi um choque muito grande, porque ela nunca tinha lavado um copo na vida, assim, pelas condições. E, de repente, ela estava naquela situação.
E a cunhada dela, inclusive, foi a primeira refugiada a se formar pela UFPR. Nossa, bem legal, realmente. E hoje a Miriam também já está trabalhando como designer. A família toda já está aqui no Brasil. Eles, a mãe e o pai vendem comida árabe, né, para eventos, coisas assim. O irmão e a cunhada são arquitetos e ela é designer. Eles super se reinventaram de todas as formas. E ela, além de ser designer, ela faz joias com pedras que ela aprendeu com o pai dela, que é o Urives. Elas também têm uma banda que se chama Alma Cia, se você quiser conhecer, que é maravilhoso, com músicas tradicionais árabes. E elas estão fazendo de tudo, elas estão em todos os lugares e elas são mega agilizadas. E o que me dá motivação para continuar trabalhando conhecendo a história delas também, ver o quanto elas tiveram que se reinventar e tudo isso que elas viveram. Eu não sei se eu conseguiria ter essa coragem de fazer tantas coisas assim. Então, conhecer essas histórias é o que sempre motiva a gente a continuar. Não, a Alepo, né, que se diz que é a cidade natal delas, antes da guerra, era um centro econômico, financeiro da Síria, cultural, né? E aí você vê uma família de designers, de arquitetos, e todos tendo que mudar totalmente, ir para outro país, outra cultura, fazer outra coisa. Sim. Você vê que ninguém se refugia porque quer, né? Porque quer, é diferente do imigrante econômico, né? Sim, está buscando uma condição melhor. Quer uma condição melhor de vida, e que também é super justo, né? Mas eles realmente uma questão de sobrevivência. Vamos para a próxima pergunta, Tati. Ainda da Carol. Qual a maior dificuldade de recrutamento de refugiados? Como as empresas recebem esses profissionais? E existe alguma capacitação prévia das empresas para receber esses novos colaboradores? Uau, quantas perguntas! A Carol está sempre participando, tá com a gente, ela é de casa. Até me perdi. Mas vamos lá, por partes então. Qual é a maior dificuldade do recrutamento e seleção? É a cultura. É você conseguir adaptar a cultura do outro com a cultura da empresa e fazer com que se conversem, tenha sinergia. Com certeza a cultura é a maior dificuldade. Como é que as empresas recebem esses profissionais? Tem empresas e empresas. Isso pra gente é bem claro e a gente tem um perfil específico de empresas que a gente trabalha. Tem alguns que têm já uma mentalidade, uma cultura organizacional mais aberta, mais horizontal, já está e bem engajada assim, em várias causas sociais. Então, essas normalmente estão mais dispostas. E aí tem outras que têm um perfil bem mais tradicionalista e fechado e extremamente hierárquico, que aí tende a ter uma dificuldade maior, mas também a gente vai cutucando aqui, né? A gente vai forçando. A terceira pergunta. Existe uma capacitação prévia dessas empresas? Sim, nossa, Global Workers. Linium Global Workers, para quem quiser conhecer, está aí marcado nos nossos posts prévios. Tem o perfil da Marcela, para quem quiser ver, também pode entrar, pode conhecer. É bem legal o trabalho. Agora, perguntas do nosso querido Fran. Olha, entrevistando até de longe. Em que momento você decidiu mergulhar de cabeça no seu sonho social? 2015, acho que foi no período... E foi, assim, bem uma transição, né? Que eu conheci o André, ele começou a me apresentar a várias pessoas. E uma dessas pessoas foi o Pimenta, que é esse meu amigo jornalista, fotógrafo. E aí, ele super movimentando as coisas, e falou, olha, se você quer realmente trabalhar com isso, você tem que entender a origem desse processo de imigração deles no Brasil. E foi quando a gente estava programando a viagem para o Acre, e ele falou, não, você tem que ir para o Acre. Eu, tipo, tá, não tem dinheiro para isso. E aí, no final, a gente criou um projeto e a gente conseguiu patrocínio para essa viagem, e foi super por acaso a gente ter conseguido. E aí foi aquela coisa, tipo, tá, agora a gente ia ficar uma semana lá, e foi um momento que eu tive que decidir, ou eu ia, embarcava naquilo com tudo, ou eu continuava no meu trabalho, e foi meio que Foi a ruptura, né? Foi quando, como ele disse, embarcou de cabeça. Eu nem ia poder ficar um mês, uma semana, né, fora do trabalho, então, ou eu vou ou não vou. Momento da escolha. Aí foi bem na louca, assim, deixa eu enfrentar. A oportunidade não bate duas vezes. Aproveitou bem. E dentre os temas sociais atuais, qual o grau de importância da questão dos refugiados? Acho mega importante. Inclusive, ontem, fui fazer turismo um pouco aqui, fui no Museu da Manhã.
E lá se fala muito, né? Tem se falado muito. Até me surpreendeu, assim, o quanto essa temática de imigração está sendo discutida. E não é uma crise passageira, né? A gente vai ver cada vez mais esse fluxo migratório acontecendo. Hoje é por causa da guerra da Síria, uma crise na Venezuela, daqui a pouco são os refugiados climáticos. Sim, com certeza. Então, é uma crise que... É uma situação, né? Que a gente vai ter que aprender a lidar cada vez mais. Então, eu acho que ela está no top 5 ali de problemas a serem resolvidos. Muito bom. Mais perguntas? Mais perguntas. Abel Souza, 86, perguntou para você como as tecnologias podem promover a solidariedade e como elas ajudam a articular e unir e fomentar boas práticas. Nossa, acho essencial a tecnologia. Inclusive, a gente está num processo bastante grande, assim, tá desenvolvendo uma plataforma para ajudar em todo esse processo de recrutamento, conversando com alguns parceiros que já façam isso, enfim, em breve novidades. Aliás. Olha, primeira mão aqui, revelação. Mas acho que a tecnologia é essencial para você atingir cada vez mais as pessoas. Se não fosse a tecnologia, uma oportunidade como essa, que está, né, atingindo várias outras pessoas, e ela é fundamental para facilitar o processo, assim, né? Você conseguir atingir cada vez mais pessoas, impactar mais pessoas, sem necessariamente ter a mão de obra direta ali, né? A Raquel _M_C queria saber se em algum momento de trabalho houve parceria com a ONU, porque ela possui trabalhos específicos com refugiados. A gente tem um contato bem legal com a Acnur, né, que é a agência da ONU para refugiados. A gente está sempre em contato, sempre conversando. Eles estão agora com uma política de olhar bastante para essa questão de empregabilidade e tudo. Mas a gente se conversa sempre. Com a ONU? Uhum. Vamos para as últimas perguntas, até porque nosso tempo está estourando aqui. A última pergunta é qual a sua formação? Eu fiz jornalismo um tempo, mas tranquei. Sou formada em Relações Internacionais e tenho pós-graduação em Negócios Sociais. Olha, especialista no assunto, trazida aqui para contar para vocês tudo. Então, a gente vai chegando ao fim já, infelizmente. O papo foi bom, o papo foi muito bom aqui com a Marcela. E pode agora, você está aqui no Rio, você tem um objetivo aqui no Rio, pode contar aí, as pessoas já vão chamar. Quem for do Rio, olha, boa dica para hoje. Então, hoje, a partir das 18h30, vai ter o nosso workshop de inteligência cultural, lá no Next Coworking, na Ladeira da Glória, a partir das 18h30. Vamos ter também presença super especial de 2 refugiadas, que elas vão contar um pouquinho da história delas também e vender algumas comidinhas especiais. Então, um super convite. Posso também fazer um jabazinho? Vontade, vamos lá. A gente também está participando de uma campanha que se chama Abraço Brasil, que é uma campanha da Brasil Foundation, que eles ficam aqui no Rio, inclusive, e eles convidaram as organizações apoiadas por eles, do Brasil inteiro, são mais de 100 organizações. É uma grande campanha de doação para você estimular a cultura de doação no Brasil. Então, normalmente eles captam recursos nos Estados Unidos para investir em negócios em organizações aqui do Brasil. Então, a gente está participando dessa campanha. Quem quiser conhecer mais também, as doações são a partir de R$15. Elas podem ser feitas no cartão ou boleto bancário, real ou dólar. Então, pode ser de qualquer país. E aí você só entra lá, abraçobrasil.org e escolhe alguma organização. Escolhe a gente também. Muito bom. Então é isso, gente. A gente vai chegando aqui ao fim de mais um VV Live. Hoje, excepcionalmente, sem o Fran, mas com a Marcela Milano. A entrevista foi ótima. Vai ficar gravada aqui no Facebook. Quando você quiser, você pode procurar tanto essa quanto todas as outras. A gente teve várias outras pessoas. A gente teve toda a equipe aqui da VV, a Mari Serra, que também é empreendedora social, também é internacionalista, com a Marcela, a Alice, que contou aqui tudo, muita coisa para a gente de design thinking. Teve o Raul Aragão falando de fotografia em lugares de conflito, falando dessa parte documental. Outros ativistas, como a Nathalie Schupp, a nossa amiga Luiz Valentim, que também é uma outra empreendedora. Você pode assistir tudo aqui no nosso Facebook, todas estão lá. Aqui no nosso Instagram, isso daqui vai ficar armazenado pelas próximas 24 horas. Quem perdeu ao vivo, não dá mais para mandar pergunta, mas vai assistir tudo aqui com a Marcela. Manda pergunta no
E qualquer pergunta, eu ia falar isso agora, você pode mandar para qualquer desses perfis, tanto da Marcela quanto o nosso, e a gente vai responder. Para se inscrever nas nossas próximas viagens, nosso site, www.volunteervacations.com.br, e-mail vv@volunteervacations.com.br, nossas próximas ações aí, quais são, Tati? Paraíba, Itacaré. Paraíba quando? De 15 a 19 de novembro, Paraíba, Piancó, vamos levar água para o sertão, reformar uma escola, fazer um trabalho super legal lá com a nossa amiga, modelo Cíntia Dicker. E Itacaré, o que a gente vai fazer lá e quando é? Itacaré de 6 a 10 de dezembro. 6 a 10 de dezembro em Itacaré. E a gente vai ajudar a comunidade local com as aulas de surf. Aulas de surf para as crianças. Aulas de meio ambiente. Aulas de meio ambiente. É um excelente destino para as férias. Itacaré é um paraíso. Dezembro, época de férias, está aí boa para se inscrever. E, para quem gostou de todo esse trabalho, até da Marcela, que a Linion faz, de novo repetindo, Semana VV Jordânia, de 10 a 19 de fevereiro. Inscrevam-se aí. Por aqui, vamos com a gente. Vamos com a gente. Olha, com a Marcela, já anunciando. Então, gente, a gente vai acabar aqui, vai ficar mais um pouquinho no Instagram, mas a gente vai acabar aqui no Facebook e até semana que vem com o Fran de volta. Tchau, gente.